Bom, pessoal, estamos começando aqui a série de um podcast que tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Estamos aqui empolgados e agora estamos apenas no primeiro episódio do Você Pode Mais, como aparece aí na sua tela. E olha, é um projeto embrionário, está nascendo agora, mas já nasceu grande, como já é conversado aqui pela nossa equipe. Por falar em equipe, esse projeto tem várias mentes e nós queremos apresentar para você agora, que está nos assistindo pela primeira vez, né? Esse primeiro episódio de muitos que você vai passar a acompanhar. Vamos saber qual a finalidade, onde você vai assistir, como você vai interagir. Quem vai ser entrevistado por esse podcast são histórias incríveis, eu já adianto para você. E entre as mentes mestres atrás aí desse podcast, quem aparece aqui é o Fernando e o Júnior, que está aparecendo aí no seu vídeo. Além do Júnior, tem outras duas pessoas também, né, que compõem essa equipe de mentes extraordinárias, que é o Lucas e o Rodrigo. Júnior, que bom, que felicidade estarmos aqui. Cara, estou realizando um sonho, e você falou de mentes mestres, né? A gente sabe que a união de mentes mestres, ela forma uma outra mente maior, muito mais poderosa, e essas mentes unidas, essas mentes mestres unidas, elas são poderosas para fazer com que muitas coisas aconteçam, coisas incríveis. E aí você falou do Lucas, que é o dono desse estúdio maravilhoso, um estúdio impactante, e tem muitos podcasts nacionais que a gente não vê com tanta beleza. Estamos conversando sobre isso agora, né? Sim. Que alegria começar já dessa forma, com essa estrutura, com esse espaço, com todo este material à nossa disposição, para trazer uma mensagem para as pessoas transformadora, para falar de histórias. É o que nós vamos contar no decorrer dos episódios. E o Lucas, ele é um cara multiuso, ele é cameraman, ele é o cara da edição ali, tá lá no controle lá do áudio, no controle do vídeo também. Então, assim, é um cara multifacetado, é um cara que tem uma mente incrível. Foi uma conquista muito grande que a gente fez para que ele fizesse a parceria, estivesse junto conosco nesse projeto Você Pode Mais. Para dar destaque, Lucas do LL Studio, que aparece por coincidência agora no seu vídeo, né? É um parceiro desse projeto. Esse primeiro podcast é mais uma introdução daquilo que você vai acompanhar no decorrer dos episódios, o propósito de tudo isso, porque tudo é feito com um propósito, né? Fernando, nós temos outro cara também. Sim, incrível. Que é outro que é a mente criativa desse projeto. Exatamente. Nós precisamos citá-lo, que é o Rodrigo Araújo. Rodrigo, um cara também que tem uma mente surreal. O cara tem uma criatividade, Fernando, que eu não conheço assim. Eu conheço muitos designers, conheço muitas pessoas que trabalham nessa área, mas com a qualidade e com a sabedoria que o Rodrigo tem, eu não conheço. Eu fiquei encantado quando a gente teve aquele primeiro contato com ele e foi muito bom a gente convencê-lo para que ele também fizesse parte desse projeto. E eu achei interessante, Fernando, que o Rodrigo, ele disse assim, cara, eu tô dentro desse negócio porque eu gostei do projeto, eu gosto de trabalhar em algo que eu me sinta útil e que eu possa ajudar pessoas. E é esse o objetivo do nosso podcast. Desde 2016 eu estou na área do jornalismo, né? Claro, ainda pequeno, começando agora, e nós não podemos realmente nos limitar. Eu fazia uma atividade, faço, aliás, totalmente diferente daquilo que me proponho a fazer agora, né? Então essa já é a mensagem do Você Pode Mais. A gente não pode se limitar a alguma coisa, a gente tem que aprender sempre algo novo. Sim. Isso vai enriquecer a nossa vida, vai gerar relacionamentos. E por falar em relacionamentos, eu quero falar de você agora também, né? Sim. Eu já sou uma figura conhecida, já estou aí nas redes sociais, já tenho um programa diário pela TV Cidade Adoca. A TV, inclusive, que vai transmitir esse podcast todo sábado. Não, peraí. Sim, nós já vamos começar desse jeito. Não, Fernando. Já com transmissão em TV. Não, mas assim, o podcast que nós estamos iniciando aqui, que nós imaginávamos somente nas redes sociais, nas mídias sociais, quer dizer, nas mídias digitais, quer dizer que vai passar na TV. Vai passar na TV. Mas como é que vai ser assim? Em múltiplas plataformas. Esse negócio realmente nasceu grande mesmo. Ele vai passar no Facebook, nesta rede social que as pessoas estão acompanhando agora, na íntegra esse podcast. Vai ter um canal secundário de cortes, que é Cortes do Você Pode Mais. Vai ter o Instagram,
Já temos um Instagram já movimentado, com pessoas já seguindo, interagindo com os conteúdos. Então é importante quem está nos acompanhando já acompanhar também esse podcast. O endereço vai aparecer aí na tela para você ir logo direto para o Instagram e já acompanhar também os cortes, os bastidores, as informações dos convidados e também uma fanpage que no início já conta com mais de 100 pessoas. Nesse início, ainda sem divulgação, as pessoas já começaram a seguir por entender essa mensagem. E interessante é que é tudo orgânico e também vai estar no YouTube, não é isso? No YouTube, isso. Nesse canal que agora passa na íntegra o podcast e também, como já disse, um canal secundário onde vai ficar disponível os cortes do Você Pode Mais, né? Inclusive para pesquisar cortes do Você Pode Mais, também aparece aqui na barra para a turma pesquisar e ter lá participações importantes, cortes interessantes sobre temas diversos. Bom, como foi que nasceu esse projeto, Pastor Júnior? Então, Fernando, eu sou um cara que eu procuro de qualquer forma ajudar as pessoas a mudarem de vida. Eu tenho como missão, até como pastor mesmo, de mostrar para as pessoas que elas podem sim realizar seus sonhos, que elas podem sim se tornarem pessoas relevantes, que elas podem sim alcançar o sucesso, por que não dizer que elas podem sim serem pessoas prósperas. E quando eu falo em prosperidade, não é somente em prosperidade financeira. Eu falo também na prosperidade na vida sentimental, eu falo de prosperidade na vida profissional, eu falo também de prosperidade na vida emocional. Então, eu tenho como missão, Fernando, de ajudar as pessoas a se tornarem protagonistas das suas vidas, para que elas venham realizar os seus sonhos e elas possam alcançar a liberdade e alcançar a prosperidade. E o Você Pode Mais foi um momento que eu tive uma ideia e conversei com você para que nós criássemos um podcast e que esse podcast tivesse um formato, uma filosofia na realidade, que viesse a ajudar pessoas a realizarem os seus sonhos, viessem a ajudar através de histórias de sucesso e de ensinamento dessas pessoas que irão passar por aqui, que essas pessoas, que elas também elas podem sim realizar os seus sonhos. E eu achei interessante naquele dia que eu fui conversar com você, quando eu falei do projeto, você disse assim, Pastor Júnior, eu tenho vontade de ter um podcast, eu tenho vontade de fazer um podcast, mas até agora eu não vi ninguém que viesse me ajudar, que viesse se somar comigo para que nós tirássemos isso do papel e se tornasse realidade. E olha que legal, a conexão, né, que nós temos há muito tempo, fez com que a minha ideia, o meu pensamento era o mesmo pensamento teu. E a gente conseguiu se fazer com que esse podcast se tornasse realidade. E o podcast é isso. Qual a filosofia, qual a missão deste podcast? É ajudar as pessoas a mostrar para as pessoas, através das histórias de sucesso, porque aqui irão passar pessoas incríveis, Fernando. As pessoas nem imaginam Quem? Os nossos primeiros Meu Deus. 10 convidados. Eu quero até fazer um suspense, claro, né? Tem que aproveitar esse momento para fazer um suspense. Sim. As pessoas não imaginam os convidados que já confirmaram que vão se fazer presente no podcast. Já adianto, são pessoas incríveis, que têm histórias de vida de muita superação, que hoje ocupam funções sonhadas por muita gente, e elas vão ensinar todos nós a como alcançar esse patamar, esse grande sonho. Então vai ser realmente algo transformador. Fernando, interessante, porque assim, às vezes as pessoas olham alguém de sucesso e elas dizem assim, mas isso não é para mim. Sim. Mas a gente conhece histórias de pessoas que nós vamos entrevistar, que você de fato vai entrevistar, que são pessoas de carne e osso como a gente. Tem histórias de mulheres que são incríveis, que elas são profissionais excepcionais, de homens que vieram lá de baixo, vieram de uma família pobre, vieram de cidades pequenas. Nós temos histórias de pessoas daqui da cidade que, no momento de muita dificuldade, com uma família pobre, mas hoje se tornaram pessoas que são conhecidas não somente
na cidade de Zedoca, não somente no estado do Maranhão, mas elas são conhecidas nacionalmente. E isso é incrível, porque através dessas histórias, as pessoas que irão assistir esses episódios e esses cortes também, elas vão acreditar nelas e dizer assim, poxa, se eles conseguiram, eu também posso. Porque essas pessoas são pessoas de carne e osso, não são super-heróis. Elas são pessoas que tiveram também, com certeza, todas as pessoas que vão passar aqui contando a sua história, as suas histórias de sucesso, elas foram pessoas que tiveram na sua jornada de vida alguns momentos de fracasso, alguns momentos de até mesmo da dúvida, poxa, será se eu vou conseguir? Será se eu vou alcançar, realizar esse meu sonho? Mas vocês irão ver através dessas histórias que realmente essas pessoas alcançaram aquilo que elas desejavam. Então elas realizaram seus sonhos, elas se tornaram pessoas relevantes na sociedade, se tornaram pessoas prósperas. Nós não vamos revelar no momento quais serão os 10 primeiros convidados. Vai ficar aí no ar e você precisa assistir os episódios para poder, né, acompanhar as respectivas pessoas. Sim, mas é importante que quem está nos acompanhando agora possa sugerir os convidados. Exato. Que tal? Fernando, olha que interessante. Eu lembro que o Lucas, que é um dos nossos uma das mentes mestres desse nosso projeto, que ele disse assim, olha que legal, tem pessoas que estão perguntando qual é o valor para ser entrevistado. Que legal, Fernando. Maravilha, eu não tinha, quando a gente criou, quando nós tivemos essa ideia de criar este projeto Você Pode Mais, não passou por minha cabeça de alguém querer pagar para que viesse participar como convidado desse podcast. Isso é muito interessante, isso mostra pra gente que de fato este podcast ele já chegou, ele já começou gigante. Muito gigante. E a gente não pode de forma alguma deixar de falar também dos nossos parceiros, claro, dos empresários, daquelas empresas que acreditaram desde o início nesse projeto que hoje está se tornando realidade. E aí eu deixo com você para falar sobre essas empresas. Eu estou também aqui dando uma contribuição também sobre essas empresas. Pois é, o projeto realmente começou gigante mesmo, começou muito grande. E nós só estamos no início, a gente faz aqui uma introdução daquilo que está por vir, que é algo ainda mais grandioso. Mas nesse início já temos muitos parceiros. Temos parceiros já trabalhando para inserir, né, a logomarca na tela, que aparece aqui no vídeo. Do Você Pode Mais, do podcast, certamente será um grande sucesso, não só a nível municipal, estadual, mas a nível nacional. Nós sonhamos grande e essas parcerias elas são importantes para que nós possamos alcançar esse objetivo e sonharmos juntos, né? Sim. Nós já falamos aqui das mentes mestres, você pode mais quando está em equipe, quando está em conjunto. Nós temos aí um dos parceiros que é a Marião Motos, que abraçou de cara esse projeto, Play Fotos, que nos presenteou com essas lindas canecas personalizadas. Canecas maravilhosas, eu lindas. Já aproveito a Play Fotos para anunciar uma grande novidade para quem vai participar do podcast, para os nossos convidados. Aliás, eu quero deixar para você agora falar o que os nossos convidados vão ganhar. Além de ter esse espaço para falar da história de vida, para ajudar pessoas, vão sair com presente. Sim, essas pessoas que foram convidadas por nós para esse podcast, elas vão sair com um presente, uma lembrança, que vai ser uma caneca dessa daqui maravilhosa, linda, com a nossa marca, a nossa marca Você Pode Mais, e ela vai levar essa caneca para guardar no seu escritório, na sua casa. É como, para mim, Fernando, eu já tenho a minha em casa e eu tenho isso aqui como... Eu vejo assim, os convidados, e eu estou sendo aqui de certa forma convidado, eu vejo isso como um troféu, certo? Sim. Uma conquista, porque, Fernando, eu enxergo esse negócio como gigante, Fernando. Eu creio que... Eu tenho uma visão assim, é como se eu estivesse já vendo os views dos nossos episódios, dos cortes, de milhões de visualizações. Até porque, Fernando, tem convidados que já têm vídeos e reportagens que já têm milhares de visualizações. Nós vamos receber aqui convidados, já dando uma dica aí, né?
Continua a expectativa, a gente vai revelar. Você não vai dizer o nome. Claro, mas nós temos convidados com mais de 1,5 milhão de inscritos no YouTube. Meu Jesus. Mais de 1,5 milhão de inscritos Mais de 1,5 no YouTube. milhão. Só no YouTube. Isso é gigante. Porque assim, Fernando, as redes sociais, as empresas físicas e as empresas de... Vamos analisar. As empresas físicas, se elas não entrarem, não se inserirem no mercado, nas mídias digitais, elas vão falir. Claro, é o negócio do século, né? As redes sociais são ferramentas indispensáveis para os dias de hoje. A gente tem história de pessoas que não eram ninguém e de uma hora para outra explodiram nas mídias Tem uma dessas digitais. pessoas que nós vamos receber também no nosso podcast, de vídeos motivacionais. Mas um vídeo desse viralizou nacionalmente, participou de programas nacionais, nós vamos recebê-lo aqui também. Fernando, é verdade. É sério, Não, o negócio realmente é grandioso. Rapaz, mas e olha que legal, alguns convidados nossos, eles têm, poxa, é bem interessante porque assim, são pessoas que têm uma história de sucesso, que algum tempo atrás não eram conhecidos pela grande maioria das pessoas, mas de uma forma diferente, que é um dos nossos convidados, de uma forma diferente, ele criou vídeos motivacionais, e a gente não vai dizer como é que ele faz, para que... Isso quem vai dizer é ele, É né? ele. Deixa eu ver aqui. Em carne e osso. Vai ser ele e a esposa, não é isso? Ah, sim. Já demos dicas demais, né? Não. Já É entregamos praticamente aí. Eu acho... Outro parceiro também, outra parceria que chegou agora, o nosso podcast é Óticas Marília, que abraçou também a ideia. E eu observo que os parceiros eles estão nos procurando para colocar marca nesse projeto. Primeiro porque é o objetivo de toda empresa dar oportunidades, levar uma mensagem de esperança, mostrar que as pessoas têm potencial para se inserir no mercado de trabalho. Então esse é um trabalho que deve ser realmente coletivo. Se nós fôssemos analisar a questão financeira desse projeto, já teríamos desistido. Sim. No primeiro momento, né? E o que nós queremos realmente é cumprir com o propósito de ajudar pessoas. Você falou Todas elas têm um grande objetivo. Você né? falou das Óticas Marília e você falou também sobre que essas empresas, elas enxergaram nesse projeto que é um projeto diferente. Sim. É um projeto que vai ajudar as pessoas a serem melhores. E por isso essas empresas, elas fizeram uma parceria conosco. Tem a Constru Center também. A Constru Center também, eles... foi apresentado o projeto para eles e eles acreditaram neste projeto. Eles viram que esse projeto tem uma missão diferente. Ele tem um objetivo diferente. Ele vai provocar nas pessoas esse desejo e essa vontade de vencer. Isso é magnífico. Porque se você for... Fernando, se a gente for sair e a gente perguntar para 10 pessoas se elas querem serem felizes, se elas querem prosperar, se elas querem realizar os seus sonhos, essas 10 pessoas vão dizer que sim, a não ser que elas estejam passando por um problema de saúde. Mas a maioria, a totalidade vai dizer que sim, que quer realizar seus sonhos, que quer prosperar. E este podcast, ele tem esse objetivo, né? Que vai mostrar para as pessoas que é possível sim. E falando de sucesso, falando de superação, a tua história também, Fernanda, ela é uma história de sucesso, ela é uma história de superação. Você trabalha em uma TV que no ano passado, com a pandemia, as grandes empresas, quando se falou, elas foram obrigadas a cortar os seus custos. E qual é o primeiro setor que eles cortam custos? Não, isso aí é praticamente automático, né? Quando vem uma crise financeira em uma empresa, a primeira coisa que eles cortam é publicidade. Depois que vai para o material humano, para a mão de obra, né? Então, realmente, toda empresa que trabalha no segmento de publicidade sofreu bastante com a falta de parceiros, né? Com a ausência de parceiros. E isso realmente obriga a pensar diferente. Em todo momento de crise,
em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos exercitar a criatividade. E no momento de crise a gente precisa também aplicar aquilo que nós aprendemos no decorrer de outros momentos, né, que não exigiram da gente tudo aquilo. E uma dessas coisas é a criatividade. Nós precisamos ser criativos em um momento de crise. E foi exatamente essa a principal ferramenta que utilizamos, porque, claro, eu tenho que usar no plural, porque é toda uma equipe em torno disso, né? Sucesso não vem sozinho. Claro, né? É um projeto que todos, né, se unem para que dê certo. E eu aprendi com a equipe que nós podemos chegar longe indo em equipe, né, sem precisar recorrer a atalhos que possam nos frustrar depois. Fernando, e interessante é que muitas empresas, grandes empresas, elas simplesmente fecharam suas portas, elas faliram. Foram momentos terríveis mesmo. E vocês conseguiram sair dessa crise mais gigante. E é isso que acontece quando há uma crise. Muitos dizem assim, que vai separar os meninos dos homens. Sim, sim. Então, assim, as grandes empresas, elas vão superar, como muitas superaram, como a empresa onde você trabalha superou. E hoje vocês estão colhendo os frutos dessa superação, essa maneira diferente que vocês tiveram, que vocês saíram da conformidade, vocês superaram a crise, vocês não fecharam, vocês estão numa crescente agora, certo? Grandes empresas da cidade são parceiras de vocês. Por que não dizer grandes empresas do estado e até empresas que são de fora que estão presentes na nossa cidade, mas que elas são empresas nacionais e que elas são parceiras de vocês. Então, a que você atribui esse sucesso? Olha, eu aprendi o seguinte, na verdade a gente tem que resgatar um pouquinho até o início, né? Para que as pessoas entendam toda a história. Quando eu cheguei na TV Cidade em 2016, foi um período muito difícil, muito adverso para a empresa. Na época, estava precisando de alguém para apresentar o programa e eu me coloquei à disposição sem ter nenhum tipo de experiência nisso. Você nunca tinha trabalhado com nunca tinha entrado TV. em um estúdio para apresentar um programa. E eu aceitei o desafio, eu sou de aceitar desafios, né? Eu gosto porque os desafios nos ensinam muito, nos ensinam bastante. E já se passaram anos e aqui eu estou, ainda na TV Cidade. Fernando, olha que interessante, você falou sobre a questão de que você gosta de desafios. Sim, claro. Essa é uma lição para as pessoas que querem realizar os seus sonhos. Se as pessoas têm medo de encarar os desafios, elas não vão se tornar pessoas de sucesso. Teríamos desistido na primeira. Olha, eu ouvi frases do tipo: onde acharam esse daí? Cara, isso dói. Dói. Claro, todo mundo, muita gente poderia ter desistido nesse momento. Onde acharam esse daí? E realmente, não estava bom, era ruim, mas ninguém entendia que era uma experiência em que era um desafio aceito. Eu não tinha nenhum tipo de experiência na área. É claro que estava péssimo, mas eu não poderia entregar além daquilo que eu estava entregando no momento, porque eu teria que aprender no decorrer do tempo, né? Teria que aprender na prática, mas para quem está assistindo, eles não têm tanta paciência assim, eles não procuram compreender o que é que está por trás de tudo aquilo, né? Isso foi desafiador. Até porque existe uma disputa muito grande pela atenção das pessoas, Sim. pela audiência das pessoas. E hoje a TV mesmo tradicional, ela tem uma disputa muito gigante aí com as mídias sociais, porque a atenção da gente, ela está boa parte nas redes sociais, nas mídias. E aí você com a TV tem que disputar esse espaço aí, de certa forma disputar, e você alcançar esse sucesso. Aí eu te pergunto, qual era o teu sentimento quando você sabia, ou quando você ouvia alguém dizer assim: quem é esse menino? Quem é essa pessoa? Qual era o teu sentimento assim? Cara, hein? De onde saiu esse cara? O que você sentia e o que você pensava? O que você sentia e o que você pensava? Eu vou provar para eles que eu sou capaz. Isso é o que você pensava, né? Sim. E agora o sentimento ruim. E na verdade, até hoje, né?
eu vou provar que eu sou capaz. Olha, outra lição. O que é que nós precisamos... Eu aprendi, eu gosto muito de ler, e eu aprendo muito com os livros, né? Que é um universo em que nós absorvemos muito conhecimento de pessoas que tiveram uma experiência incrível e quiseram em algum momento compartilhar com a gente. E nós só precisamos abrir algumas páginas para poder absorver tudo isso, né? E eu aprendi o seguinte, que nós devemos fazer o melhor nas condições que nós temos, enquanto não temos condições melhores para fazer melhor ainda. E nós falamos agora há pouco em crise. Nós estávamos em uma pandemia em que as pessoas cortaram bastante publicidade e isso foi realmente algo desafiador. Mas mesmo assim nós estávamos fazendo o melhor nas condições que tínhamos, até termos condições melhores para fazermos melhor ainda. Hoje nós estamos no melhor ainda, mas tem desafios e pensamos em ter mais. E por isso esse podcast casa muito, né, com essa situação, que é que nós podemos realmente crescer mais, vencer mais. Fernando, e aí com essa tua história, você contando a história a tua história de sucesso, de superação na empresa em que você trabalha, só aqui, se nós terminássemos esse podcast aqui, as pessoas que estão assistindo esse podcast, esse episódio aqui, elas já teriam vários ensinamentos. E você falou agora há pouco de mais um ensinamento, que é o poder da leitura. Você lê bons livros. Eu também sou um cara apaixonado por leitura. Eu gosto de ler muito, muito mesmo. Eu tenho um prazer. E também, por que é interessante a leitura? Você ler bons livros? Porque você vai pegar ali em 150, 250 páginas, vários anos daquele autor, daquele escritor, vários anos de pesquisas, de estudos, 10, 15, 20 anos, às vezes 30 anos de experiências de vida, ele vai compilar ali naquelas páginas, mostrando de forma esmiuçada, bem mastigadinho para você, te ensinando o caminho do sucesso. Então a leitura tem esse poder. Quando você adquire esse gosto pela leitura, esse hábito pela leitura, você está se aproximando de alcançar o sucesso. Ah, mas eu não gosto de ler. Comece lendo sem gostar. Porque quantas coisas nós fazemos que não gostamos? E aí a gente faz, na jornada do sucesso, a gente faz muitas coisas que nós não gostamos para futuramente fazer somente coisas que nós gostamos. Muitas pessoas não gostam de andar de ônibus, mas precisam andar de ônibus. Mas vai chegar um momento, se elas se elas tiverem um sonho, um desejo ardente no seu coração de vencerem na vida, elas vão se tornarem pessoas de sucesso, elas vão alcançar a prosperidade e elas não vão ter mais essa necessidade de andar de ônibus. Então, elas futuramente vão andar de ônibus só se quiser, mas não vão ter mais necessidade. Então, você faz, na jornada do sucesso, você faz muitas coisas que você não gosta, mas futuramente você vai fazer apenas coisas que você gosta. Talvez a grande maioria que está assistindo esse episódio não goste de ler, mas começa a ler mesmo sem gostar. Aí eu pergunto para você, você sempre gostou de ler? Não, claro que não. Ler às vezes era um saco, né? Aí você procurava algumas coisinhas que era até atrativo, mas aí virou um hábito. E no decorrer da sua vida, você vai entendendo que é necessário ter mais experiência, ampliar a sua visão para fazer a leitura melhor, né? De mercado, de relacionamentos, todas as áreas. Aliás, a leitura ela tem um benefício muito amplo, muito vasto em todas as áreas mesmo. E isso foi realmente algo determinante para que alguns desafios fossem, né, aceitos e que tivesse um resultado que me permitisse estar aqui hoje. Que fantástico. Não é por acaso que nós estamos aqui hoje conversando, né, cara? Sim, sim. Se você não tivesse encarado esse desafio, se você tivesse parado diante daquelas críticas, se você tivesse até regredido, você não estaria aqui. Não então estaria. Você é uma pessoa de sucesso. E você também, a TV Cidade, ela tem na sua fanpage mais de 100 mil seguidores
totalmente orgânicos. São hoje 121 mil seguidores. Quando eu cheguei, nós tínhamos 5 mil seguidores. Começamos a fazer publicações relacionadas a notícias locais e também de todo o estado. E temos hoje um tráfego incrível que, inclusive, TVs de capital reconhecem que os números são impressionantes e que até eles dificilmente alcançarão. Em 28 dias, nós alcançamos mais de 5 milhões de pessoas. E você está falando agora de números? Sim. E para quem está chegando agora, não está entendendo por que nós chegamos aqui. Você me perguntava ao início, desafiador, difícil, tive que ter resiliência, tive que encarar diversas críticas, tipo, de onde é esse cara? Esse cara é muito ruim, esse cara não vai dar certo. E hoje eu estou compartilhando 125 mil seguidores na fanpage da empresa em que hoje trabalho, como apresentador, repórter, em outras áreas também, e um alcance de 5 milhões de pessoas em apenas 28 dias. É uma marca, para uma TV do interior com uma cidade de 55 mil habitantes, é extraordinário, é um número impressionante. Ou seja, você trabalha em uma TV em uma cidade que tem 55 mil habitantes e a fanpage da TV Cidade tem 121 mil seguidores. Deixou de ser algo local. O dobro da população da cidade em que nós moramos. Então, olha que fantástico. Então, deixou de ser algo somente local. Sim. E hoje você tem seguidores que estão espalhados por todo o Brasil, que acompanham. Até porque muitas pessoas que moravam aqui estão morando em outras cidades, em outros estados, até mesmo em outros países. E eu sei que tem pessoas que te acompanham até tem de outros países. De outros países. Tem. Eu vejo o gráfico da nossa página, países que falam língua portuguesa acompanham a TV Cidade, né? Brasileiros que estão em outros países que querem saber um pouquinho aqui do Brasil, do Maranhão, maranhenses também que estão espalhados aí por todo mundo. Né? Fernando, então você tem a TV Cidade, tem algumas reportagens, né? Tem alguns views que tem mais de 1 milhão de visualizações. Ah, sim, temos muitas que superaram mais de 1 milhão de visualizações. E, inclusive, nós temos agora um espaço em rede nacional, o programa Alerta Nacional com o Siqueira Júnior, né? Sim. Esse espaço, ele é um cara muito conhecido, Siqueira Júnior. É um dos jornais mais assistidos na atualidade, né? Em TV aberta de nível nacional. Né? E nós temos esse espaço. Ou seja, eu como muitos brasileiros, são fãs eu sou fã do Siqueira Júnior, porque é um cara, ele é diferente. Gente, assim, outro ensinamento. Para você ter sucesso na vida, você tem que ser original. Você tem que ser você mesmo, tem que ser diferente. O Siqueira Júnior, ele é um jornalista diferente. E é isso que atrai as pessoas. Ele faz uma apresentação de um programa, a forma como ele fala, a forma como ele conversa com as pessoas, a maneira como ele age, isso atrai a audiência, faz com que ele seja uma pessoa de muito sucesso. E ele é muito requisitado por várias emissoras. E que você, Fernando, com as tuas reportagens sendo transmitidas no programa do Siqueira Júnior, isso daí mostra que você chegou no ápice, você chegou no topo. Porque quantos âncoras, quantos jornalistas não querem que as suas reportagens, eu até diria que quando você vê uma reportagem sua sendo veiculada a nível nacional, você fica feliz ali como se fosse um filho teu. Com certeza. Um filho teu ali que ele está progredindo, que ele está sendo ali bem visto e bem quisto pelas pessoas. Então você deve ficar muito orgulhoso. E isso é exemplo de pessoas que não deixaram ser afetada negativamente e parar diante das críticas. Você superou as críticas. Você não deixou com que as críticas viessem te abalar e viessem te impedir de você continuasse rumo ao sucesso. E falando de crítica, Fernando, tem um amigo meu, esse daí é amigo, ele é irmão. E ele ficou chateado uma vez com os colegas nossos,
que em comum, que ele dizia assim, não, rapaz, fulano fala na tua frente, te bate nas tuas costas, te dá os parabéns, mas por trás ele ele critica você, fala mal de você. Aí eu falei para ele assim, meu irmão, prego que se destaca é martelado. Ah, sem dúvida. Prego que se destaca é martelado. Então, assim, se você quer ser uma pessoa relevante, se você quer alcançar o sucesso, se prepare, porque você vai ter muitas pedradas. Vai ter, com certeza. Você vai receber muita martelada, porque o prego que se destaca, ele é martelado. Com certeza, sem dúvida, né? Bom, eu falei um pouquinho sobre mim, né, cara? Na verdade, eu nem imaginava que teria que discorrer a respeito aqui da minha história. Tá? E o legal, Fernanda, é que aqui é um bate-papo, né? De forma flui naturalmente. O legal do podcast é que as pessoas estão meio acostumadas aí, de camisa longa e tal, enfim, com formalidades, e no podcast foge das formalidades, a gente bate um papo, a gente conversa, fala sobre história, essas coisas, coloca uma história em cima da outra e tal, vira uma loucura, mas espero que você que esteja nos acompanhando entenda a principal mensagem de tudo isso, né? Que é realmente não se abater, apesar das críticas, apesar das dificuldades. Se eu tivesse desistido no quem é esse cara? De onde ele saiu? Eu não teria hoje essa quantidade de visualizações e nem espaço em rede nacional. Eu seria só mais um. Então, o fato de ter vencido as críticas, as adversidades, o fato de ter resiliência me permitiu chegar até aqui, e eu posso mais. Você pode mais. Tá aí a mensagem do podcast, nós podemos fantástico. Mais. E a vida de um cara também lá de Santo Inês, como foi que tudo se iniciou até chegar aqui? É interessante, Fernando, porque às vezes a gente passa por várias situações adversas na vida da gente, que tem até um livro que é do Napoleão Hill, o nome do livro é bem interessante, provoca até uma certa algeriza quando você vê o nome um certo impacto, assim, tipo assim, uma rejeição pelo nome do livro, Mais Esperto que o Diabo. E lá nesse livro, Napoleão Hill fala que são nos momentos do fracasso, quando você está lá no fundo do poço, é que você para refletir, é que você dá uma analisada na sua vida, é que você começa a pensar, aonde foi que eu errei? Onde é que eu preciso melhorar? E já tiveram algumas situações da minha vida que eu precisei, diante de várias situações adversas que passaram na minha vida, que eu passei, que eu sofri com essas situações adversas, que me fizeram refletir, me fizeram tomar uma nova rota, me fizeram estudar mais, ouvir mais as pessoas, me fizeram me aproximar mais de Deus, porque eu sou cristão, eu acredito num Deus que é o dono da minha vida, que é o arquiteto maior do meu ser. E eu lembro de uma história que, para mim, foi o pior momento da minha vida, foi em 2013. 2013 foi o momento que eu cheguei no fundo do poço, que eu passei por uma situação que eu, de fato, senti, eu tive aquela sensação de que o chão, me senti sem chão. Para mim, chegou um ponto que eu imaginei assim, até que eu não ia superar, que eu não ia sair daquele fundo do poço. Mas foi um momento que, como eu falei agora há pouco, de reflexão, um momento que eu me aproximei mais de Deus, que eu comecei a meditar mais na palavra de Deus, que eu comecei a buscar mais o Senhor, orando, clamando a Deus, e a minha fé ela foi alimentada de uma forma tão grande que eu, mesmo lá no fundo do poço, mesmo lá naquele momento de fracasso, eu consegui enxergar com os olhos da fé que eu iria vencer, que eu iria superar aquilo ali e que um belo dia eu estaria sorrindo e até contando a minha história de sucesso, a história de superação. E hoje, Fernando, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Descreva esse melhor momento, né? O que é que te faz sentir tudo isso? Primeiro, a família é tudo na vida da gente. Abaixo de Deus é a minha família. Então, assim, Deus foi
tão misericordioso comigo que me deu uma esposa magnífica. A Nice, que eu costumo chamar carinhosamente de minha princesa, ela é uma mulher maravilhosa, é uma mulher sábia, é uma mulher que ela sabe se comportar diante das situações, é uma mãe surreal, uma mãezona maravilhosa, que cuida muito bem dos nossos filhos, do Theo e do Arthur. Nós nos casamos em 2019, nós estamos assim, vivendo o melhor das nossas vidas, estamos colhendo assim, os frutos e estamos comendo o melhor desta terra. Então, assim, hoje eu trabalho numa empresa que é uma empresa onde eu me sinto realizado também. Eu estou como gerente da Caixa Econômica Federal. Você chegou lá como na Caixa? Em 2000, olha que interessante sobre essa questão de a gente está falando de superação. Sim, sim. Em 2000 no ano de 2000, eu fiz o concurso da Caixa. Você estava no poço nessa época? Assim, rapaz, eu vou fazer o concurso da Caixa, que o negócio, a minha situação não tá fácil, deixa eu procurar aqui alguma outra alternativa. Eu era estudante, eu era um adolescente, já era um rapaz, de fato, e eu amo os meus pais. Eu sou muito grato a Deus pelos pais que Deus me deu, que é o Zé Carlos e a Irislene. Meu Deus, Deus foi muito maravilhoso em me dar esses dois pais. Meu pai Zé Carlos e a minha mãe Irislene. Mas assim, eu queria fazer o meu nome. Eu queria ser conhecido como o Júnior, o Pastor Júnior. Eu queria ter o meu próprio nome. Eu não queria ser somente conhecido como o Júnior, filho do Zé Carlos, ou o Júnior, filho da Irislene. E quando foi em 2000, eu estava saindo do ensino médio e eu fiz o concurso da Caixa. Porque eu lembro que uma certa vez eu fui no banco em que meu pai recebia o salário dele e ele me ensinou como é que fazia o saque lá nos terminais de autoatendimento. Eu vi aqueles funcionários ali trabalhando e eu fiquei apaixonado. Eu disse assim, eu quero ser bancário. Achei muito bonito aqueles profissionais. Eu vi assim, eu disse, rapaz, esses caras aqui estão ganhando muito dinheiro, então eu vou... A princípio você foi atraído pela questão financeira, sim, né? Pode confessar. Com certeza. Naquele momento eu enxerguei assim, eu disse, rapaz, aqui os caras devem ganhar bem, porque eram todos bem vestidos, era um banco muito bonito, muito belo, então eu disse, cara, eu quero ser bancário. Um dia eu vou trabalhar ali. Um dia eu vou trabalhar. E aí eu fiz o concurso em 2000, fiz o concurso para a Caixa, passei e esperei por 4 anos e não fui chamado. E aí quando foi em 2005, eu fiz novamente concurso. Só que em 2004, em 2000 eu fiz o concurso da Caixa, não passei. Aí eu fiz o concurso do IBGE, passei, trabalhei num emprego lá contratado, em 2004. Depois eu fui trabalhar, comecei a trabalhar na Caixa, como um prestador de serviço. E aí quando eu fui trabalhar na Caixa como prestador de serviço, e aí eu acho uma lição também, é aproveitar as oportunidades que a vida te dá. Eu fui trabalhar lá como prestador de serviço, mas eu trabalhava como se fosse um funcionário. Eu procurava fazer as minhas atribuições da melhor forma possível para que eu pudesse, de fato, crescer na Caixa. Lógico que eu precisava fazer um concurso, passar no concurso e ser convocado para, de fato, ser um funcionário mesmo. Quando foi 2005, eu fiz novamente. Eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Né? E fiz o concurso do Banco do Brasil, fiz o concurso da Caixa, fiz o concurso do Banco do Nordeste, do BASA, e eu passei em 3. Passei no Banco do Brasil, passei na Caixa e no BASA, que é o Banco do Amazonas. E o primeiro banco que me chamou foi a Caixa Econômica. A Caixa Econômica me chamou, me convocou, eu fui trabalhar na Caixa, me senti realizado. Fernando, olha que interessante. Eu lembro que eu cheguei a trabalhar um tempo em lá na prefeitura, na cidade onde eu nasci, de Santa Inês. Eu ganhava R$ 227,50. Esse era o salário mínimo na época? Não, era menos do que um salário mínimo. Você ganhava menos do que o mínimo, cara. Menos do que um mínimo. Mas quando eu entrei na Caixa, eu já fui ganhar mais de R$ 1.000. Então, meu Deus, tô rico.
Eu tô rico. E com tanto dinheiro assim nas mãos. Então, e fora os benefícios, plano de saúde, participação nos lucros. Mas conseguiu manter o controle? Porque você saiu ali do fundo do poço, conseguiu o teu tão sonhado, né? Emprego, ganhando muito bem, muito além daquilo que você ganhava. Você perdeu o controle, a parte de, bom, agora eu tenho dinheiro, agora eu vou fazer, vou curtir. Sou jovem, aproveitar minha vida. Não tenho nada para gastar, não tenho despesa, então eu confesso a você que no início eu fui como a maioria dos brasileiros. Sempre, hein? Eu gastava muito, gastava mais do que eu recebia. Você chegou lá em que posição? Você chegou lá, qual era a atribuição dada a você? A carreira inicial, o cargo inicial é técnico bancário. Chegou como técnico. Olha que fantástico. Lembra que eu falei que você tem que aproveitar as oportunidades? Eu entrei na Caixa como prestador. Sim. Fiz um bom trabalho, certo? Como prestador de serviço. E quando foi no ano de 2005, eu assumo, eu sou convocado para trabalhar como efetivo na Caixa. E quando, 1 ano e 1 mês depois, surge uma oportunidade para ser gerente. Nós estamos conversando com alguém que saiu do fundo do poço a gerente da Caixa Econômica Federal. Exato. Olha que história. E eu concorri com vários colegas que eles já tinham 10, 15, 20 anos de caixa, né? Isso de economia. Intimidou, Júnior? Esse cara é experiente lá, mais de 10 anos de empresa. Sim. Eu lembro que de fato eu não ia nem concorrer, porque eu disse, não dá pra mim. Você se julgava, olha, eu falei, esses caras são experientes, exato. Não tem experiência nenhuma. A gente falou no início, né, que às vezes as pessoas dizem assim, não, isso não dá pra mim. E aconteceu isso comigo. Criou uma barreira, um bloqueio. Não, esses caras eu vou desistir disso. 10 anos, 15 anos, eu vou deixar amadurecer mais pra eu concorrer. E o meu ex-chefe, de saudosa memória, o Lorival, ele pegou, disse assim, ô Júnior, por que tu não concorre pra essa vaga aí? Tu não vai concorrer, não? Eu disse, não dá pra mim. Ele disse, rapaz, concorre. Tu é um cara competente, tu executa bem as tuas tarefas, então concorre, vai que tu seja aprovado. E Fernando, pra honra e glória de Deus, eu concorri com esses vários colegas que tinham mais de 15 anos de experiência na Caixa, e eu fui o escolhido para ser o gerente. E foi maravilhoso, foi uma alegria imensa. E assim, eu saí, aí já os meus ganhos de 200, como eu trabalhava ganhando menos de um salário mínimo, R$220,50, chegar a ganhar, aí já foi para mais de R$4.000. Nossa, que salto, hein? Que salto, né? Que história. Então, isso daí já fez com que... Isso daí, 4 mil, somando mais o ticket de alimentação, ia para mais de R$5.000. Com mais participação nos lucros, então, já era um salário mensal, uma média mensal de mais de R$6.000. Então, eu lembro que na entrevista lá que eu participei para a banca examinadora escolher qual seria o novo gerente, eu lembro que a chefe na época, ela disse assim, olha, você foi escolhido por conta da tua vida, do tempo que você trabalhou como prestador. E por conta também desse período que você trabalhou como exatamente empregado. O momento em que muitas pessoas teriam desistido. Sim, né? Exatamente. Você tem que aproveitar as oportunidades que são postas em tua vida. Agora mesmo entrou um menor aprendiz na agência onde eu trabalho, e eu falei para ela, aproveite essa oportunidade, porque você futuramente pode ser um gerente como eu sou, Porque eu comecei como prestador. Eu era uma empresa que prestava serviço para a Caixa, eu entrei através dessa empresa, depois eu fiz um concurso, passei, me tornei gerente e eu já estou na Caixa há 15 anos. Estou muito feliz, trabalho numa empresa que ela realiza sonhos. Quantas pessoas não têm um sonho da casa própria? E a Caixa, de cada 10 casas financiadas, a Caixa, de cada 10 casas financiadas, a Caixa financia 7. A Caixa é o maior banco público da América Latina. A Caixa, ela é o banco de todos
os brasileiros, porque nesse momento de pandemia, foi o banco que fez com que o auxílio emergencial chegasse em quase 68 milhões de brasileiros que estavam necessitando do auxílio emergencial. Estavam desempregados, que não tinham o que comer, e esse auxílio emergencial chegou de uma forma, através da Caixa, chegou até essas pessoas. E não foi somente isso. A Caixa liberou muitos créditos para os empresários, para que eles pudessem pagar as dívidas, pagar as contas, pagar os fornecedores, pagar os seus funcionários, para não demiti-los. Então, eu me sinto muito feliz e eu me sinto útil. Lembra que eu falei que a minha missão é de ajudar as pessoas? E eu vejo que na Caixa eu também ajudo as pessoas. Eu sou encantado, eu sou apaixonado pela empresa que eu trabalho. E olha, eu também, além disso, Fernando, além de trabalhar na Caixa, eu até aqui anotei, eu tenho uma filosofia de vida que é de investir em vários negócios, de ter várias você rendas. Diversifica agora as seus rendimentos, né? Sim. Você já era um grande sonho ser gerente da Caixa, hoje você estar como gerente, né? E agora você sonha em muito mais. Sim. Você pode mais, essa é a Você história. pode mais. Você pode mais. Você pode e você pode mais. Você pode, chegou na Caixa. Bom, isso aqui não é o suficiente. Agora eu quero muito mais para minha vida. Aí você entendeu que aquilo que você ganha, você precisava utilizar como uma ferramenta para diversificar. Para multiplicar. Então nós vamos aprender com o mestre agora, viu? Com a mente mestre. Preste muita atenção, porque tem muita gente que paga para ouvir isso, sabia? Exato. E paga Essa caríssimo. mentoria é riquíssima. Você vai ter um material gratuito agora. É o que o Pode Mais faz para as famílias aqui de Zedoca, do país, do mundo, meu irmão. Exatamente. Júnior, traga pra gente aí, por favor, essa mensagem. Fernando, você sabia que um dos cursos e do assunto que é mais procurado nas redes sociais é sobre finanças, pessoal? Finanças é o motivo de muito casamento não ter dado certo. Exatamente. Né? Se uma das é relacionamento, então o motivo para tanta separação é a questão financeira, né? Financeira. Depressão provoca coisas, a falta de dinheiro, e às vezes a pessoa tem dinheiro, ela ganha bem, mas ela gasta muito mais do que ela recebe do seu salário, dos seus rendimentos mensais. E isso muito se leva porque as pessoas, elas às vezes elas compram algo que elas não precisam com o dinheiro que elas não têm, e aí parcelam em centenas de vezes parcelam em dezenas de vezes algo somente para impactar, para ter status. É o ego, né? É o ego. Então. Para mostrar pro João, pra Maria que eu tô podendo. Mas que de fato ela não tá podendo, aquela pessoa não tá podendo nada. Ainda mais com o advento das mídias sociais, onde tudo ficou muito superficial, né? As pessoas realmente se deixam levar por essas questões de exposição. Sim. Colocam ali uma imagem totalmente adversa da realidade e de repente Fernando, vivem uma situação medíocre, pequena e tal. Isso nasce aqui, né? Sim. Nasce na mente. Nasce na mente. E uma vez eu vi uma cena interessante, acho que você já até viu também. Uma moça postando uma foto com o seu iPhone, o smartphone da maçãzinha, que é o status que as pessoas, muitos compram por causa do status, e ela postando uma foto ali de frente pro espelho, e atrás aparecia o smartphone com a maçãzinha, e atrás, na casa dela, o quarto estava todo... Eu vi essa foto, é um meme super interessante. Estava sem reboco, pessoal, o tijolo, a parede só aparecendo os tijolos ali. Uma camazinha simples. Uma cama simples. Aquela pessoa tinha necessidade, né? de ter um aparelho daquele, um iPhone? Não. Cara, o programa ele vai passar
vai ficar disponível em redes sociais, a Idade é Livre, né? Sim. E também pela TV Cidade vai passar em um horário em que a gente não pode contar histórias do que pessoas foram capazes para ter um iPhone. Sim. Realmente a situação que as pessoas se colocam para ter um iPhone é impressionante. Cara, você foi capaz de fazer isso. Jovem, você foi capaz de fazer isso para poder alisar o ego, alimentar uma fantasia totalmente midiática quando a realidade é adversa. E aí, Fernando, eu dou uma dica para as pessoas, eu sempre falo sobre a questão de gastos. Olha, quando eu comecei a ganhar dinheiro, né, eu era também como a maioria dos brasileiros, gastava mais do que ganhava. E aí chegou um momento que eu tive que estocar aquilo ali, eu tive que parar, eu fazia empréstimos, eu fazia compras, parcelava no cartão de crédito, Júnior, comprava coisas que não precisava, mas comprava, o desejo. Você é o gerente da Caixa, deve ganhar super bem, você tem diversos investimentos, então tá se reclamando de gastar o seu dinheiro, que é isso, cara. Mas a gente tem que saber aplicar bem o dinheiro, e aí eu dou uma dica para as pessoas. Quando elas forem tentadas a comprar algo, a adquirir algo que pode ser que isso vá prejudicar, vai diminuir ainda mais, vai aumentar suas dívidas, ela fazer algumas perguntas para ela mesma. Primeiro, ela olha aquele objeto ali, ela deseja, ela pergunta, eu estou precisando desse objeto? Se eu não comprar, eu vou morrer? E a terceira? A terceira? Só essas duas perguntas elas são suficientes. Suficiente. A terceira é a morte ou a vida, né? É a morte ou a vida. Porque, a consequência Fernando, eu chegou um momento que eu tinha um carro bom, um carro top, uma caminhonete. Você tinha uma vida, né? Claro. Status. E aí tinha o status sonhado por muita gente, hoje você tem uma vida também. E muita gente sonha, mas tem que ter sacrifício. Tem que ter sacrifício. O que eu percebi? Eu estava com um carro de última geração, estava com uma caminhonete, que era o meu sonho. O sonho de consumo era ter uma caminhonete, mas eu estava com o meu cheque, com o meu limite de cheque especial estourado, eu estava com vários empréstimos, eu estava com o meu carro, eu estava com eu tive que renegociar o limite eu tive que renegociar o meu cartão de crédito, que tinha um limite muito alto, e eu tomei a decisão de parar com aquelas dívidas e não gastar mais de forma supérflua, e não gastar mais somente pelo desejo, mas sim fazer algumas compras por necessidade. E aí foi que eu vendi o carro, paguei umas contas, fiquei um período sem ter carro. Aí já pensou, um gerente, né, gerente de um banco, não ter carro? Então muitas pessoas disseram assim, rapaz... Você ia de carona pra agência? Eu ia de táxi. Porque eu morava numa cidade e trabalhava em uma outra. Tinha pessoas em posições inferiores à sua, né, na questão hierárquica, que tinham um carrão. Exatamente. E o gerente chegava lá de carona. De carona, de táxi, né? De táxi. E o que acontece? E muitas pessoas falavam para mim, poxa, ô Júnior, você caiu demais, você tinha uma caminhonete, agora você é gerente, você tem que ter um carrão. E eu disse assim, não, deixa que eu sei o que eu estou fazendo, no momento eu não estou podendo fazer isso. Viva a tua vida, rapaz. E eu mudei a minha vida. E hoje eu tenho dinheiro, tenho um bom carro, a gente tem uma boa moradia, a gente se veste bem, nós nos alimentamos bem, eu e minha esposa e os meus filhos, nós viajamos, nós curtimos a vida, mas de forma controlada. E a gente sempre está aplicando o nosso capital, o nosso dinheiro em alguns negócios para que a gente faça com que o dinheiro trabalhe por nós. É por isso que os americanos têm um termo chamado de make money. Sim. Fazer dinheiro. Nós brasileiros dizemos assim, eu ganhei o meu salário. Na realidade, ninguém ganha nada. O salário, você fez o teu salário, você fez os teus ganhos. Já entrega para outra pessoa, né? Exato. Então, também tem aquele sentimento de pertencimento. É meu salário, foi suado e eu vou
aplicar esse dinheiro de forma correta. E outra dica que eu dou para as pessoas também é separar 10% para você poupar. 10%, no mínimo 10%. Ah, Júnior, mas eu começo a pagar as contas, não me sobra nada. Coloca na tua mente que você perdeu o emprego. Já pensou? Você perdeu o emprego. Se você tem uma renda só e você perdeu aquele emprego. E agora? O que você ia fazer? Você não ia ser obrigado a cortar os gastos, a diminuir os custos. Então faça isso, coloca na tua... habitua, cria esse hábito na tua mente de que você internaliza isso, é metanoia, né? É mentalidade, é mindset, é você colocar na tua mente que você perdeu o emprego, que você não tem renda, e aí você vai cortar seus gastos. Aí você, fazendo isso, você vai ter com certeza 10% para você começar a poupar todos os meses. Chega um momento que você está tendo condições de você investir em outros negócios, em aplicar o teu dinheiro em vários negócios, para que esses negócios eles gerem riquezas para você, eles gerem dinheiro para você, de uma forma que não vai ser necessário você estar trabalhando a todo momento naquilo ali. Hoje eu ganho dinheiro dormindo. Você está ganhando dinheiro agora, gente? Tô ganhando dinheiro agora. Tem algo aí não gerando... no podcast, mas estou ganhando dinheiro. Futuramente no podcast Quem também. sabe, né? No podcast também a gente vai ganhar dinheiro. Mas, e isso, nós falamos sobre leitura de todos os livros, o livro que é o livro dos livros para mim, para milhares de pessoas, por que não dizer para milhões de pessoas, que é a Bíblia Sagrada. E o Salomão, que a Bíblia relata que Salomão, ele foi o homem mais rico que já existiu. Eu posso dar uma aqui de advogado do diabo, tá? Para ter contradição, né? Porque a graça se tem alguma contradição. Mas Salomão não era muito danado, não, porque a Bíblia descreve ele que era um homem cheio de mulheres. Imagine só você ter todas as suas riquezas, né? E perder a cabeça com tantas mulheres. Isso como daí, é que é para manter o controle? Pronto. Né? E isso daí é interessante também, porque Salomão, ele pediu para Deus sabedoria. E a questão do sexo, a gente tem que ter muito cuidado, porque tá lá no livro do Mais Esperto que o Diabo também, que ele lá fala que existem algumas formas que o inimigo, né, uns chamam de diabo, outros chamam de o inimigo de nossa alma, outros chamam de o encardido. Ele usa algumas estratégias para derrubar homens e mulheres e dar uma rasteira de fato. E uma das maneiras que o diabo usa para derrubar as pessoas é o sexo. E Salomão, ele também, mesmo tendo sabedoria de Deus, chegou um momento que ele foi tentado e até mesmo fraquejou. Mas Salomão não fraquejou demais, não? 1000 mulheres para entender que o sexo poderia ser alguma coisa do inimigo para poder destruí-lo? Então, olha como isso, como a gente está falando aqui sobre a questão do sexo. Você tem que ter muito cuidado, muita sabedoria, muito discernimento e muito domínio próprio para não perder tudo por causa do sexo. E quando eu falo sexo fora do casamento, você, lógico, com a sua esposa, isso é uma bênção de Deus. O sexo faz parte de uma vida a dois, do casal. Então, e o sexo, ele é uma bênção, mas no casamento. E a gente tem que ter esse cuidado, porque senão o sexo pode impedir que as pessoas, mesmo que chegou ao sucesso, perca tudo. Nós temos um caso aí que foi conhecido a nível nacional, que era um cara altamente poderoso, estava no alto cargo desejado por milhões de pessoas, e ele perdeu tudo por conta do sexo, né? Era casado, mas aí tentou ficar com uma mulher de forma assédio sexual, e aí ele hoje perdeu tudo. Então, assim, voltando a parte de sabedoria de Salomão, que ele diz assim, tá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 e 2. Empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro.
aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Então, parece que Salomão... É uma leitura do momento. Né? É, exato. Parece que Salomão ele escreveu isso daqui no ano passado, em plena pandemia, que pandemia já se fala uma pandemia a nível mundial. Não, mas foi escrita há milhares de anos, certo? Pelo sábio Salomão, que foi o homem mais rico que já existiu, e já foi feito um estudo para a gente ter a noção da grandiosidade da riqueza de Salomão. Foi feito um estudo por uma universidade dos Estados Unidos, que eles fizeram uma análise, um estudo de qual valor seria, nos dias atuais, o templo que Salomão construiu para Deus. Mais de 500 bilhões de dólares. Sensacional. Se o cara conseguir construir um templo de mais de 500 bilhões de dólares, quanto é que seria a fortuna dele? E certamente com uma mulher dessa vez, né? A Sulamita, aquela que estava lá na videira, inclusive Cantares diz que Sulamita tinha pele morena, estava exposta ao sol trabalhando, era uma mulher diferente. E entre essas inúmeras mulheres, ela chamou a atenção de Salomão. E está lá o livro de Cantares, para quem quiser ler. Tem tanta romântico. Coisa lá que vai aguçar a imaginação de muita gente e tal. O livro romântico, né? E Salomão, ele assim, foi muito sábio. Se você cria o hábito da leitura também, leitura da Bíblia, comece pelo livro de Provérbios. E tem um livro que eu li do Salomão, que eu li de um escritor, que ele falou aprendendo com os erros e acertos de Salomão. Então Salomão, ele escreve o livro de Provérbios depois de várias situações que ele passou de crise e por vários erros que ele teve também. E aí ele começa a escrever, deixar aquilo ali um legado para a história, para a humanidade, para que eu, Pastor Júnior, para que você, Fernando, para que a população, para que o mundo não viesse cair nos mesmos erros que ele caiu. Então, olha que interessante. Eu acho que o melhor na vida é a gente aprender com os erros dos outros do que aprender com os nossos próprios erros, porque a gente vai pagar um preço muito alto. É dolorido com os próprios. Fernando, né? A gente já está aqui com um bom tempo, a conversa está tão boa. Eu acho que nós deveríamos separar um outro episódio para falar só sobre essa questão de relacionamento, de finanças, Sim. Porque isso é um tema muito amplo e se aplica na vida de todos aqueles que vão nos acompanhar, né? Exatamente. E os podcasts, né, aliás, os próximos episódios, eles terão temas diferentes, né, bem diversificados, né, Júnior? Exatamente. Nós teremos aqui da área da segurança, teremos pessoas da área do esporte, empresários, da área empresarial. Inclusive, eu fiquei sabendo que vamos receber um empresário de nível nacional. Sim. É isso, Júnior? Tá praticamente tudo certo para um mega empresário. Ele tem vários negócios no Maranhão e em outros estados também, em várias cidades, inclusive na nossa cidade, ele tem negócio também. E a gente vai fazer, e você vai ser o privilegiado em entrevistá-lo, que em privilégio. extrair grandes ensinamentos desse homem, que é um cara surreal, que é um grande empresário, é um cara muito simples, é um cara, assim, você vê, e é interessante, Fernando, que assim, que os caras que são os grandes homens de sucesso, eles geralmente são pessoas simples. Então, tem até um ditado que muitas pessoas dizem assim, eu não quero ser rico porque pessoas ricas são pessoas prepotentes, os ricos são pessoas prepotentes, os ricos só ganharam dinheiro de forma enganando os mais pobres, humilhando os mais pobres. Não. O dinheiro, ele tem o poder não de mudar as pessoas. O dinheiro, ele vai potencializar aquilo que a pessoa de fato é. Se a pessoa é uma pessoa generosa, é uma pessoa boa, quando ela não tem dinheiro, quando ela tiver bastante dinheiro, ela vai ser uma pessoa muito mais generosa. Ela vai ser uma pessoa
vai ser muito mais humana. Agora, se tem alguém que é prepotente, se tem alguém que é pessoa de mau caráter e ela adquire dinheiro, adquire o poder, com certeza aquilo ali vai se potencializar mais ainda. Ela vai se tornar uma pessoa mais cruel, mais rude, mais prepotente. O dinheiro para ela é tudo. E é por isso que a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. Mas assim, o dinheiro a gente precisa para tudo. Se eu tenho meus filhos, se os meus filhos adoecerem, para eu levá-los, para ele ter um bom tratamento da saúde, eu vou precisar de dinheiro para levá-los. Se eu quero ter um sonho de viajar para os Estados Unidos, eu vou precisar de dinheiro também para isso. Se eu quero me casar, se você quer se casar e a tua esposa, ela mora numa casa com os pais que dão praticamente tudo para ela, você precisa de dinheiro. Você precisa dar uma boa vida para a sua esposa. Então assim, você quer um carro, precisa de dinheiro. Você quer, então assim, a maioria das coisas você precisa do dinheiro. Então, somente não ter o amor doentio pelo dinheiro para você não se perder. Mas o dinheiro, ele é necessário para nossas vidas. Bom, tivemos hoje um grande aprendizado, né? Nós estamos conversando aqui com uma pessoa que saiu do fundo do poço, como foi descrito pelo pastor Júnior, e que hoje é gerente da Caixa, tem múltiplos investimentos. Muito obrigado pela oportunidade de ter aprendido com você hoje. Quero te agradecer também pela oportunidade que eu ainda vou aprender, né? Com as pessoas que vão participar do podcast. Tem tanta gente aí no mercado, na área da comunicação, que poderia estar aqui, e aqui estou. Logo aquele que um dia disseram, né? Eu acabei ouvindo. Quem é esse cara? Ele não vai chegar em lugar nenhum. Então eu já me sinto feliz e eu aprendi que eu posso mais. Você pode mais. E quem tá aqui em casa também pode mais, né? Que top, né, Fernando? Tem muita gente hoje no poço, no fundo do poço, né? Mas lamaçal. Mas precisa entender essa mensagem. Você pode mais. Então, Fernando, foi um prazer imenso. Esse episódio aqui mostra que, de fato, eu tomei a decisão correta em convidar você para ser sócio desse projeto aqui. E você é um cara incrível, né? Eu já falei isso várias vezes para você. Você tem qualidades que muita gente que é conhecida a nível nacional e que está nas grandes emissoras, que não tem a qualidade que você tem. Então você pode mais, você vai voar muito, você vai chegar muito mais longe. Você ainda não chegou no topo. Nós pode mais. Nós vamos com toda a equipe, vamos né? voar todos. Vamos com toda a equipe. Nesse projeto aqui nós vamos voar muito, muito mesmo. E tanto você, quanto o Lucas, o Rodrigo e eu que vos falo aqui. Então assim, é um prazer imenso e aguarde que vai ter muito episódio maravilhoso, muita história de sucesso incrível que vai ajudar você a acreditar que você pode mais. Lembrando que vai ser exibido, vai ficar disponível, né, no canal. A qual horário, Júnior? Toda segunda-feira, às 18h59. 59 minutos? Coloca logo 19 horas. Não, Fernando. Porque as pessoas perguntam, mas por que 18h59? É exatamente por isso. Vai ficar na mente delas que é 18h59 minutos. Se nós colocássemos 19 horas, a pessoa ia para as 18, ia para as 20 horas. Mas como foi colocado 18h59, vai ficar na mente. Vai provocar aquela curiosidade. Por que 18h59 e não 19 horas? Por isso, segunda-feira às 18h59. Vamos receber mais um convidado dessa série, né, de pessoas que certamente vão contar uma história de superação e você vai aprender com eles. Tem muita gente agora no fundo do poço que no decorrer dos episódios vai aprender muita coisa e vai crescer e vai voar, né, como você costuma dizer. Fly now. Fly now. Voar agora. Sucesso voar alto, todos. Né? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau, pessoal.